Olá, estudante do ensino médio do Distrito Federal. Bem-vindo ao nosso curso online de filosofia. Meu nome é Vinícius e eu vou ser o professor de vocês durante esse período. Bem, é importante nós pensarmos como a filosofia pode ser ensinada diante desse momento que estamos passando, não é mesmo? Seguindo o Ministério da Saúde, nós estamos em quarentena e por isso não podemos ter as nossas aulas físicas, mas breve teremos novamente nossos encontros com os nossos professores, então podemos passar por esse momento. Mas para que a gente não fique desamparado sem aulas, nós aqui da Secretaria de Educação pensamos um formato online de aula para vocês. Como que isso vai acontecer, essas aulas online para o primeiro ano? Bem, nós dividimos em temas e o primeiro tema que é muito importante para nós é o tema da dúvida. Logo depois, nós vamos estudar também sobre o conhecimento, depois do conhecimento sobre a questão da verdade e depois sobre a questão do mundo. Então, são 4 temas, 4 encontros das nossas aulas online que nós vamos ver no decorrer desse curso. Essas 4 aulas vão produzir uma atividade. Essa atividade depois vocês podem mostrar para o professor de vocês. E ela pode servir de pontuação, ela pode servir de realização de uma tarefa, ou simplesmente como uma comprovação de que você participou das nossas aulas. Bem, essa atividade se chama Infozine. Você pode consultar na internet, nós temos na nossa página no Instagram, esses infozines aqui, ó. Tem o modelo do PAS, tem um relato dos alunos aqui, que nós produzimos. Tem diferentes formatos dos zines, tamanhos, então vocês podem consultar nas nossas redes. Inclusive, quando você produzir o seu zine, depois do nosso 4º encontro, você pode nos marcar lá, postar na nossa página o zine que você realizou. Então, ó, como que vai funcionar? Você vai pegar uma folha, pode ser a folha do seu caderno, uma folha de papel ofício. Você vai dobrar essa folha em 4 partes. Quando você dobrar a sua folha em 4 partes, ela vai ficar com esse formato. É importante você começar aqui, ó, nessa primeira página, escrever o nome Infozine. Coloca aqui Infozine. E também, ó, a boca do papel, ó, começar por aqui, por cima. Que depois fica mais fácil de você abrir para você preencher toda essa folha com o material que a gente vai produzir. Então, você vai pegar uma folha do seu caderno ou de papel ofício, dobrar ao meio, depois dobrar de novo, depois que você dobrou de novo, você começa aqui a sua primeira página sobre as informações das nossas aulas. Então, são 4 partes, 4 temas. Cada parte, um tema. Entender? Então, você pega a sua folha, vamos supor que essa daqui é a folha de ofício, você dobra ela no meio, depois dobra ao meio de novo. E aí você tem 4 partes. Cada parte desta vai ser um tema. Então, tema 2 aqui, tema 3 aqui e o tema 4 aqui. O que você vai colocar aí? Você vai colocar palavras, coisas que você acha importante, frases dos slides, alguma reflexão que você teve, e você vai preenchendo essas colunas com os diferentes temas, com os 4 encontros que nós vamos ter. No verso de cada tema desse, de cada palavra que você anotou, você vai fazer um desenho, você vai procurar uma letra de música, você vai procurar uma charge, alguma informação que você acha que condiz com um tema sobre a dúvida, sobre o conhecimento, sobre a verdade, e vai vincular o que você escreveu aqui com o desenho, com a letra de música que você fez aqui atrás. Entendeu? Então, ó, por exemplo, eu fiz um aqui de modelo para vocês. Ó. Nosso primeiro tema é a questão da dúvida. E aí, olha só aqui que eu desenhei um monte de interrogação. Escrevi Infozine, coloquei um monte de interrogação. Aqui atrás do tema sobre o tema dúvida, eu coloquei uma tempestade de palavras que da aula dos slides. Então, eu fui anotando aqui.
No decorrer da nossa aula, eu vou explicar um pouco mais para vocês de como funciona essa atividade e eu vou parando a aula e pedindo para que você anote aí na sua folha de papel, nessa parte que você separou, para a aula de hoje, que é sobre o tema da dúvida. Se você tiver dúvida também, volta um pouco o vídeo e vê como que nós produzimos essa primeira parte, porque é através dessa primeira aula que você vai começar a sua atividade. Você vai ter seu primeiro tópico da sua atividade. Então, vamos continuar? Então, o nosso tema, como eu disse para vocês, é sobre a dúvida, e para a filosofia, ter dúvida é muito importante. Por isso, eu trouxe essa charge aqui para vocês da Batata Frita Murcha, que é um grupo bem bacana que coloca uma reflexão legal aqui nessa charge. Por exemplo, apesar de todas as suas invenções físicas e metafísicas, o desconhecido continua desconhecido. Ou seja, perceberam que a reflexão do personagem foi tomando um espaço cada vez maior dentro da figura, ou seja, uma invenção física na nossa realidade frente a uma invenção metafísica, que vai ser um tema da nossa próxima aula também, que são as nossas ideias, os nossos pensamentos. Então, vamos dar continuidade e tentar entender o que é a dúvida, qual é a importância de perguntar. Quando temos dúvida, o que devemos fazer depois de termos a dúvida é colocar justamente perguntas. Então, hoje há uma enorme quantidade de informações, o que torna tão difícil a busca por uma certeza inabalável. Portanto, ter dúvidas, mesmo que provisoriamente, é desejável para alcançar um conhecimento mais amplo sobre o nosso mundo. Ou seja, diante de tantas informações que recebemos na internet o tempo inteiro, como podemos colocar aí perguntas, ter dúvida diante dessas informações? Devemos fazer perguntas a essas informações que recebemos? Temos que nos perguntar: é verdadeira, é falsa, de onde vem? Só que a gente tem uma famosa dificuldade de perguntar. Por que que nós temos essas dificuldades? A gente pode citar alguma, não é mesmo? Como, por exemplo, o medo de falar em público, a vergonha. Então, tudo isso são características que a gente precisa eliminar, não é? Não ter esse medo, essa vergonha de se expor. Por quê? O que é a consequência disso? A consequência disso está justamente em nós criarmos monólogos, ou seja, um monólogo ele é um enfrentamento em que cada um dos interlocutores está mais preocupado em exibir seus conhecimentos, suas certezas, do que entender o outro ou aprender com ele. Então, o monólogo é um discurso único, então apenas um discurso. Então, ó, talvez seja legal você colocar lá na sua folha ali, ó, da sua atividade online, na sua tempestade de palavras, vocês colocarem essas palavras, como por exemplo, dúvida, depois de dúvida, colocar a questão da pergunta, ou agora colocar o monólogo, o que seria um monólogo, o que você entendeu que é um monólogo, pegar alguma frase que esteja aí no nosso slide e transcrever aqui para sua folha. Então, ó, continuando, o monólogo ele é o contrário, como por exemplo, dessa palavra bonita aí, que é o diálogo. O que é o diálogo? O diálogo é um ato de perguntar. Perguntar é demonstrar interesse pelo diálogo e por novas perspectivas. Ou seja, é pelo quem pergunta está aberto a escutar, diferente do monólogo que você vai ouvir. O diálogo, ele gera exatamente isso, uma pergunta, uma compreensão, um conhecimento. E como isso acontece? Por exemplo, aqui na charge da Mafalda, ó, o personagem fala: Bom dia, menina, o chefe da família está? Aí a Mafalda responde para ele: Nesta família não há chefes, nós somos uma cooperativa. E fecha a porta. Né? Aí o vendedor pensa: Afinal, naquele curso de vendas não ensinaram todas as respostas. Então, será que a gente aprende tudo? Será que todo curso já vem pronto, já tem um formato pronto? Então, por que a gente tem que ter essa atitude filosófica? O que a gente está chamando de uma atitude filosófica? Aí eu trouxe um filósofo aqui para a gente pensar sobre ele, o Karl Jaspers, que ele coloca a seguinte frase: ó, as perguntas em filosofia são mais essenciais que as respostas.
e cada resposta transforma-se numa nova pergunta. Ou seja, perguntar faz parte da essência da filosofia. Então, para aprender a filosofar, é fundamental adotar uma atitude indagadora. Isso ocorre justamente porque a filosofia busca uma ampliação dos horizontes. Então, está aí uma foto do Karl Jasper, quem é esse personagem, e como ele diz que a essência da filosofia é esse ato de perguntar e como isso é importante. Portanto, existem regras, regras para a nossa razão, regras para a filosofia. Como isso acontece? Isso acontece diante de um método e esse método precisa ser demonstrado. Então, a gente tem um método que é uma forma sistemática e organizada de realizar a investigação sobre um assunto em questão, e esse assunto, ao ser demonstrado, ele tem que ser coerente, não contraditório. Eu trouxe uma charge do Armandinho, um personagem bacana para vocês conhecerem também. Tem uma página dele no Facebook. E aí ele diz, ó, uma árvore deve ter boas raízes, uma casa deve ter uma boa fundação. E toda opinião deveria ter um bom fundamento, ou seja, a nossa argumentação, a nossa forma de interação com o mundo precisa de estar bem argumentada e não ser contraditória, ser coerente com aquilo que a gente diz com aquilo que a gente faz, por exemplo. Pensando nisso, nessas características do que é a dúvida e como é importante, eu trouxe um outro filósofo para o nosso tema, que é o René Descartes, o responsável por elaborar isso daqui que eu estou chamando de dúvida metódica. Então vamos voltar lá para o nosso papel. Acho que você já anotou outras palavras aí também, não é? Do que vimos anteriormente, de monólogo e diálogo. É interessante você colocar aqui também dúvida metódica. O que é a dúvida metódica? O que você vai entender da dúvida metódica e como ela está relacionada com o pensador, o filósofo francês René Descartes. Então, o que o Descartes vai trazer para a gente da dúvida metódica? Consiste em ser uma dúvida que vai se ampliando passo a passo, ou seja, ela tem um método, de um modo ordenado e lógico, portanto, ela não é contraditória, ela é coerente quando é demonstrada. Ela vai aumentando até um ponto extremo no qual não é possível ter certeza de nada. Então, será que o Descartes conseguiu isso na sua dúvida metódica? No seu método, ele conseguiu demonstrar isso? Vamos ver qual é o primeiro passo do Descartes. Ele diz que o nosso primeiro problema é o argumento do erro dos sentidos. Por que os nossos sentidos nos enganam? Para Descartes, o conhecimento originado de nossas percepções sensoriais não é confiável, ou seja, precisamos desconfiar dos nossos sentidos. Ó, pega a sua atividade aqui e escreve sentidos. Uma palavra importante. É o primeiro argumento do Descartes. Essa ideia do filósofo contraria o senso comum, ou seja, o senso comum, que é também um tema para a nossa próxima aula, ele traz o conhecimento vindo pelos nossos sentidos. Nós temos os nossos 5 sentidos, o paladar, o olfato, a visão, o nosso tato. Então, tudo isso são sentidos que nos enganam. Por exemplo, essa imagem, ela está em movimento, ela está parada. Como que nós enxergamos essa imagem, essa ilusão óptica? Então, é interessante pensarmos quando sonhamos, por exemplo, os nossos sentidos também nos enganam. Então, ele, logo depois de falar dos sentidos, ele traz esse outro argumento, Descartes, fala do argumento do Deus enganador. Logo depois ele vai abandonar esse argumento, porque ele não se mostrou coerente, ele se demonstrou contraditório, e aí ele vai substituir esse argumento por outro. Vamos ver qual é. Então, por mais que se tenha certeza de algo, se existe um ser que criou tudo e é onipotente, onipresente, esse ser tem poder para ter criado você de tal forma que engane sempre, ou seja, quem garante que também não tem um ser aí superior nos enganando, já que ele é onipotente e onipresente. Pensando nisso, eu trouxe uma charge para vocês do Nietzsche. O Nietzsche fala assim, conhece o deus egípcio Horus? Ele nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro e voltou após 3 dias. Além de outras semelhanças que não cabem nessa tira, ele te soa familiar? Aí Deus fala assim, não. Sabia que plágio é crime? Nietzsche argumenta, né? Plágio? Se alguém plagiou aqui, foram eles. Os egípcios têm mais de 5.000 anos, responde Nietzsche. Caramba, o que é aquilo? Deus distrai Nietzsche, ó, dá uma rasteira nele aí. E logo chama, rápido Adão, me ajude com o corpo. Ou seja, Deus dá uma rasteira aí de uma forma
brincando um pouco com a situação do que a gente está trazendo de argumentação do Descartes. Mas Descartes abandona esse argumento do Deus enganador e ele traz a questão do gênio maligno. O que é esse gênio maligno? Que argumento é esse? Então, esse argumento levanta a hipótese de que tudo que entendemos como verdade seria fruto de um ser capaz de nos enganar com estratégias. Ele seria capaz de nos iludir sobre tudo. O gênio maligno pode ser entendido como algo que simboliza qualquer coisa, pessoa ou ideia capaz de nos levar ao erro. Ou seja, o gênio maligno não é mais esse ser externo como um Deus, e sim o nosso próprio intelecto, a nossa própria consciência, que pode nos enganar. Então, frente a isso, frente a esse erro, que não confiamos nos sentidos, não confiamos no nosso psíquico, no nosso intelecto, como podemos ter certeza que existimos? Então, é a descoberta da primeira certeza cartesiana. Olha só, depois de chegar nesse método, dessa dúvida cartesiana, ele chega nessa seguinte reflexão, que se nós pensamos, logo nós existimos, ou seja, uma existência enquanto coisa pensante. Assim, a partir dessa certeza, o ser humano se encontra no mundo com sua própria certeza, ou seja, a partir do momento que pensamos, aí uma foto do Descartes, nós podemos existir. Então, se pensamos, existimos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Você anotou aí, ó, nessa tempestade, nessa primeira parte que você separou o que você entendeu da aula, fez essa tempestade de ideias nessa primeira parte. E atrás você pode colocar algum desenho, alguma poesia, alguma charge, o que você achou interessante. É legal você fazer isso só em um espaço da folha, nesse primeiro espaço, e não ocupar os outros espaços ainda que estão destinados para as próximas aulas. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula, foi daqui que eu tirei todas as nossas referências bibliográficas. Então, até uma próxima, fique bem e até o nosso próximo encontro. Fique em casa e vamos enfrentar essa quarentena todos juntos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.